Fala pessoal, Paulo Renato em mais um vídeo para o canal Bombeiros Industriais e hoje a gente vai falar sobre este livro aqui, Todo Dia a Mesma Noite. O livro foi escrito pela jornalista Daniela Arbex e ele retrata um pouco sobre a tragédia na Boate Kiss. Então pessoal, como a gente falou, o livro ele foi escrito pela jornalista Daniela Arbex, que trabalha há mais de 20 anos no jornal Tribuna de Minas. Então ela recebeu a missão de ir até Santa Maria para fazer um documentário especial sobre a tragédia. Então vamos falar um pouco sobre o livro. O livro ele está dividido em torno aí de 16 capítulos. Eu acredito que muito mais que a metade deles fala principalmente sobre os fatos que antecederam a tragédia, como também os fatos que se sucederam, mostrando um pouco sobre toda a dor que as famílias puderam passar, né, e estão passando inclusive, em relação a toda essa tragédia. Então a cidade de Santa Maria ela possui uma característica muito especial. É uma cidade que possui uma universidade federal, além de várias outras universidades particulares. Então ela recebe muitos jovens. Então, grande parte dos jovens, né, como é comum, fazem festas. Então, festas na boate que aconteceu no dia da tragédia, a Boate Kiss, elas eram comuns na cidade. Então, você tinha diversas outras boates que organizavam festas, desde festas de caloradas, inícios de período, enfim, festas de término de período também. Então, era uma coisa bem comum na cidade, né? Uma cidade bastante festeira, justamente por ter muitos jovens na cidade. Para quem não lembra do que aconteceu em relação ao acidente, o acidente ele foi um incêndio provocado por uso de um artefato pirotécnico dentro da boate, que veio a queimar o isolamento acústico, que a gente vai falar um pouco mais dele depois, e aí veio intoxicar todas as pessoas que estavam dentro daquela boate. Algumas situações foram agravantes. Uma das principais é que a boate ela não possuía saída de emergência. Então, as saídas de emergência, na verdade, elas foram bloqueadas, justamente para impedir que as pessoas pudessem sair, por exemplo, aí sem pagar as comandas, né, sem pagar a conta. E aí, só era possível sair por um único local. E aí, por causa disso, muitas pessoas não conseguiram encontrar a saída e acabaram sendo intoxicadas. Uma coisa que me chamou a atenção no livro, além de toda a parte de comoção das famílias, né, de toda a perda, é a parte de organização para atendimento àquela emergência. A gente tem que lembrar que, além de todos os mortos, grande parte deles ficaram dentro da boate intoxicados, tinham muitas outras pessoas a se atender. Então, foi organizado praticamente uma estrutura de guerra, aonde você teve que ter algumas pessoas que foram transferidas para outras cidades próximas, e o livro ele retrata bem como foi essa organização. Desde a participação das brigadas militares da cidade, como ainda as forças armadas e ainda inclusive hospitais e também voluntários que puderam ajudar não somente no atendimento, mas também toda a organização da estrutura de reconhecimento de corpos e organização também das estruturas em relação à família, à alimentação, entre todas as necessidades que surgiram durante o atendimento lá, né, o pós-tragédia. Um outro fato também que ficou bastante evidenciado no livro é a toxicologia até se descobrir o que de fato estava intoxicando aquelas pessoas. Porque o que é que acontece? Muitas das pessoas que conseguiram sair, elas saíam falando o que estava acontecendo. Aconteceu incêndio, eu tenho tantos amigos lá, tantas pessoas, estou tentando ligar para os meus pais. Saíam falando normalmente. E pouco após, quando elas eram internadas no hospital para fazer principalmente a parte de ventilação, elas vinham a falecer. E isso intrigava os médicos, porque aparentemente as pessoas estavam bem. Elas só necessitavam daquele primeiro socorro, mas logo após isso elas vieram a falecer. Então, após os exames laboratoriais, principalmente daquelas pessoas que já vieram a falecer, veio a detectar que na queima do isolamento acústico, que inclusive foi colocado polietileno, que não era o mais adequado para aquele tipo de isolamento, ele com a queima, ele gerou cianeto. E aí, o cianeto ele tem a capacidade, né, ele tem a grande capacidade de matar células.
Então, principalmente aquelas células que levam oxigênio para os demais locais do corpo. E aí, até que se descobrisse isso, as pessoas ainda continuavam morrendo. Então, para se combater a intoxicação por cianeto, era necessário um medicamento, que eu vou ler aqui, que o nome é bem complicado, é o hidroxocobalamina, que tem um nome comercialmente conhecido também como Rubanol. O grande problema foi o seguinte: esse medicamento ele não tinha à disposição aqui no Brasil para poder fazer a medicação das vítimas. Então foi necessário que se importasse medicamento. Para se ter ideia, o cianeto ele pode matar uma pessoa, dependendo do grau de intoxicação, com cerca de 4 a 5 minutos. Então, após a descoberta, as pessoas que conseguiram sobreviver foram tratadas com esse medicamento e aí puderam sobreviver. Uma outra coisa importante também que o livro retrata é toda a estrutura de documentação errada, né, a falta de documentação em muitos aspectos que a boate não tinha. Eu vou ler um trecho aqui do livro que retrata bem um resumo de tudo que era preciso ter e que não se tinha naquela boate. Na prática, a Kiss ficou aberta durante 41 meses e 27 dias. Nesse período, por 31 meses, funcionou sem alvará sanitário, incluindo o dia da tragédia. Por 20 meses, funcionou sem a licença de operação ambiental. Por 17 meses, funcionou sem o alvará de prevenção e proteção contra incêndio. E por 7 meses, funcionou sem o alvará de localização. Então, se a gente observar, era uma tragédia já anunciada. Então, as responsabilidades, principalmente dos órgãos públicos, elas não foram cumpridas. Para que, de fato, aquela boate tivesse as condições, né, inteiras de dar segurança às pessoas que, porventura, estavam lá, né, se divertindo, conforme foi retratado, né, grande parte da mídia que falou sobre o caso. Bom, o livro também ele fala da Lei Kiss, a Lei 13.425, foi promulgada o ano passado, em 2017. Mas o livro ele faz duras críticas em relação a essa lei. Para você ter ideia, em relação ao texto original, nós tivemos 12 vetos que foram vetados pelo atual presidente Michel Temer. Entre os artigos que foram vetados pela lei, a gente pode citar, por exemplo, a proibição do uso de comandas em casas noturnas. Então isso era algo que estava lá na lei, mas ele foi vetado. Então as casas noturnas ainda vão poder utilizar as comandas aí, de forma que elas possam, inclusive, fazer o controle das entradas das pessoas. Outra coisa que também foi vetada é em relação à criminalização dos agentes públicos em relação a tragédias como essa. Então, se a gente observar, na prática, né, inclusive a própria Daniela fala no livro, a lei praticamente não mudou nada. Então, se nós, como coletividade, não estivermos cobrando, não estivermos em cima daquilo que de fato é a obrigação dos órgãos públicos fazerem, tragédias como essa vão continuar acontecendo. Então, pessoal, a gente fez uma resenha do livro. O livro ele tem 236 páginas. Eu procurei trazer coisas interessantes para a nossa visão de emergência e eu recomendo a leitura, né? O livro não é caro, eu comprei ele por R$ 29,90 em uma grande livraria de rede, né? Eu acho que é importante todo mundo ter um pouquinho mais de conhecimento, um pouquinho mais a fundo, para se entender a nossa importância em relação a isso. Não somente no atendimento emergencial, mas também na fiscalização e na importância de seguir a lei, né? Já que, como a gente falou, grande parte do que deveria ter sido feito não foi feito e aí a gente teve essa tragédia, tá ok? Então convido a você que não conhece o nosso canal que se inscreva e também continue aí fazendo comentários e dando sugestões para que a gente possa trazer novos conteúdos aqui para o canal, beleza? Então, forte abraço a todos e eu aguardo vocês no próximo vídeo aqui no canal Bombeiros Industriais.